Saia da crise, vá se qualificar. Venha para a Treinatec BH. Aqui você encontra os melhores cursos profissionalizantes do mercado. Olá, sejam bem-vindos à Treinatec BH Curso. Meu nome é Diogo Rezende, estou aqui para falar com você sobre as grandezas elétricas. Ou seja, não tem como eu falar de refrigeração sem falar sobre eletricidades. Hoje eu vou falar com você sobre as 4 grandezas elétricas que nós temos: tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Primeiro eu vou começar a falar sobre tensão elétrica. O que é tensão elétrica? Bom, nós sabemos que todos os materiais, que matéria é tudo aquilo que pode ser medido, pesado, testado, tem massa e ocupa lugar no espaço. Praticamente tudo que está ao nosso redor é matéria. E a menor partícula que constitui a matéria são os átomos. Ou seja, praticamente tudo que está ao nosso redor é matéria. Se é matéria, tem átomos. E o átomo é constituído de prótons. Dentro do núcleo aqui, ó, tem os prótons, cargas elétricas positivas. Ao redor do núcleo fica a eletrosfera. E na eletrosfera sempre fica em órbita os elétrons, com cargas elétricas negativas. Alguns materiais têm facilidade de locomoção desse elétron de um átomo para o outro. Outros têm dificuldade. Uns sem tanta facilidade são chamados de condutores elétricos. Outros já têm tanta dificuldade que são chamados de isolante elétrico. Porém, não significa que ele pode conduzir. Para esses elétrons ficar percorrendo de forma ordenada, é preciso dar uma força. E essa força é chamada de tensão. Então, tensão elétrica é aquela força capaz de impulsionar os elétrons através do condutor. Como se eu tivesse um fio aqui e lá está todos os elétrons. Tudo bagunçado, um para um lado, outro para o outro, uma bagunça geral. Para que eles se ordenem, fiquem todos na mesma direção, é preciso a ação de uma força. Essa força, quem que é? É a tensão elétrica. Então, tensão elétrica é aquela força capaz de impulsionar os elétrons através do condutor. A sua unidade de medida é dada em volts. O símbolo de unidade de medida, eu falo, qual que é a tensão na sua rede? Você vai falar 220 volts, é um V. O símbolo de unidade de medida é letra V. Ou 127 volts. O instrumento utilizado é o voltímetro, como eu já mostrei em outros vídeos. Coloca na escala de V, com tio, que na realidade é uma onda senoidal, um V com onda senoidal, você mede a tensão elétrica da sua rede. Certo? E corrente elétrica, que é a próxima unidade. Corrente elétrica é esse fluxo ordenado dos elétrons através do condutor. Então você tem aquela força. Quando você começou a ligar o equipamento, começou a percorrer esses elétrons. Essa forma ordenada dos elétrons através do condutor, isso é corrente elétrica. Ou seja, é o fluxo dos elétrons que percorre o condutor de forma ordenada. E para você medir a corrente elétrica, para ter corrente de circuito, tem que ter algum equipamento ligado. Que você tem atenção, tem uma tomada. Tem uma tomada aqui qualquer. Ela tem nada ligado, ela é 127 volts. Se tiver tudo certinho, você vai medir, tem tensão. Mas não necessariamente tem corrente. Para ter corrente elétrica, tem que ter algum equipamento ligado. Os elétrons estão circulando, está trabalhando. Você está pagando a CEMIG, no nosso caso, Minas Gerais. Isso é corrente elétrica. Então, tensão, a força é capaz de impulsionar os elétrons. Corrente é o fluxo ordenado dos elétrons através do condutor. Unidade de medida, ampere. Te pergunto, qual que é a corrente elétrica do seu refrigerador? Você vai falar, 2,5 ampere. A é a unidade de medida. Ampere. Como que mede? O alicate amperímetro. Com a garra. Coloca a escala com A, um tio, e basta abraçar um dos fios. Ou seja, tem um circuito elétrico aqui, ó. A corrente que entra no circuito é a mesma que sai. Se entrou aqui 2 amperes, vai sair 2 amperes. Então basta você colocar o alicate amperímetro ou em um fio ou em outro. Você mede a corrente elétrica. Beleza? A próxima grandeza elétrica é a resistência elétrica. Resistência elétrica. Resistência tem a ver com o quê? Com dificuldade, oposição. Quem que percorre o circuito? Não são os elétricos? Então, resistência elétrica é a dificuldade que
que esses elétrons vão ter para realizar trabalho, para percorrer o condutor. Ou seja, quanto menor a resistência, maior vai ser a passagem de corrente elétrica, mais trabalho vai ser realizado. Ou seja, menor resistência, mais trabalho realizado. Maior resistência, menor trabalho realizado. Então, resistência elétrica é a dificuldade que os elétrons têm para realizar trabalho. Essa é a definição de resistência elétrica. A unidade de medida, ohms. Ou vai ter uma letra grega ômega, o símbolo de unidade de medida, parecendo uma ferradura. O instrumento é o ohmímetro. Já falei sobre ele. O ohmímetro tem sua própria fonte de alimentação, uma pilha ou bateria. Sempre importante, toda vez que você utilizar o ohmímetro, nunca utilizar um sistema energizado, pois o mesmo possui sua própria fonte de alimentação. Caso contrário, você irá danificar seu instrumento. O ohmímetro é muito utilizado para testar todos os componentes: relé, termostato, bimetal, resistência de degelo, o próprio motor elétrico, do compressor, tudo com o ohmímetro. E tem uma escala de continuidade, um apito sonoro, verificar se o fio está interrompido ou não. Então, um apito. Então, o ohmímetro é utilizado demais, muito importante. E a próxima escala é a potência elétrica, a próxima grandeza elétrica. Potência elétrica é o quê? É o trabalho que os elétrons realizam, que a corrente elétrica realiza. É o trabalho realizado em intervalo de tempo. Quando a gente paga a conta de energia, né? K é 1000. 1000 passa a unidade. W de watts, a unidade de medida é watts. Por hora. É quilowatts-hora? A gente paga quilowatts-hora. Então, é isso. Potência elétrica é o trabalho que os elétrons realizam em intervalo de tempo. Ou seja, tem corrente elétrica, você está pagando. Não tem, você não está pagando, eles não estão trabalhando. Beleza? Gostaram, gente? Deixe nosso like no nosso canal, deixe seu comentário. Obrigado. Treinatec BH.